Bom, nesse aqui, o que era o problema nos pedia, né? Era para calcular o aumento de preço de um produto, né? O usuário ia ter que informar o preço do produto e o programa ia ter que calcular o aumento do preço baseado no seguinte critério, né? Se o preço do produto fosse até 280, inclusive, ou seja, menor ou igual a 280, o aumento tem que ser de 20%. No caso de ser até 700, ou seja, menor ou igual a 700, o aumento é de 15%. E no caso de ser menor ou, menor ou igual a 1.500, aumento de 10%, e se for acima de 1.500, aumento é de 5%. Pronto. Nesse caso aqui, o que a gente tem é um problema usando o operador ternário, né? Neste problema só tem uma entrada, né, que seria o preço do produto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer usando o let, né? Produto igual parse float, porque neste caso é preço, né? Então pode ser decimal. Então, sendo decimal, a gente usa o number ou o parse float. Então, para variar um pouco, a gente usa o parse float aqui. Vamos pedir para o usuário informar o dado, né? E vamos colocar aqui, né? Informe o preço do produto. Aí a gente pede também para ele aqui no prompt fazer um replace da vírgula, caso o usuário informe com vírgula, né, o preço, e substituindo por ponto, tá? Então, agora usando o operador ternário aqui no processamento, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma let aumento, fazer de uma forma e depois eu faço de outra, um pouquinho mais fácil, né? Let aumento, e o aumento aqui a gente vai atribuir um valor para ele baseado no preço do produto, né? Usando o operador ternário, a sintaxe é a seguinte: preço produto menor ou igual a 280, menor ou igual, né? Sempre o sinal de menor na frente do igual, e se for maior ou igual, é sinal de maior na frente do igual, sempre dessa forma. Se for menor ou igual a 280, ou seja, inclusive, né, 280, se for menor ou igual a 280, interrogação, aumento igual 20. Se não, se o preço do produto for menor ou igual a 700, então aumento é igual a 15. Se não, se o preço do produto for menor ou igual a 1.500, o aumento é de 10. Caso contrário, né, nesse caso sendo acima de 1.500, que é o que sobrou, o aumento é igual a 5. Notem bem, algumas observações aqui, né? O operador ternário, ele sempre, a estrutura de decisão usando o operador ternário, ele sempre tem que terminar no 2 pontos, que seria o equivalente ao else, né? E aí o que a gente tem aqui no if? É a condição, e para validar se isso é certo, se ela está ok, a gente usa o interrogação, que seria mais ou menos uma pergunta, né? Ou seja, isso aqui é verdade? Né? Então daí o aumento é de 20. Se não, né, o else aqui abaixo, daí a gente começa uma nova condição. Se não, aumento é menor ou igual a 700, daí perguntamos, né, questionamos, se for verdade, 15. Se não, se o preço do produto é menor ou igual a 1.500, então aumento de 10. Senão o aumento vai ser só 5, né? Porque era a condição aqui, se fosse acima de 1.500, e aqui a gente validou todos os preços, né? Até 1.500. Se não atendeu a nenhuma dessas condições aqui, significa que ele é acima de 1.500. Portanto, o aumento será só 5%, né? Já vamos botar na prática ali a porcentagem. Então, o preço do produto é igual ao preço do produto mais preço do produto vezes aumento barra 100. Né? Lembrando que o aumento, a ele será atribuído sempre um valor, 20, 15, 10 ou 5. Ele sempre vai valer um desses valores, né? Então a gente vai descobrir aqui, né,
preço vezes 10%, vezes 15%, vezes 20% ou 5%, né? 5 por 100, né? Sempre nessa lógica, 5 por 100, né? E aqui é uma forma de a gente fazer o cálculo, né, usando o operador ternário, tá? E aí, claro, depois no final a gente vai lá e avisa o usuário, né? O document.write, o preço final do produto será de produto.toFixed para formatar com duas casas, .replace para colocar o ponto, ou substituir o ponto e colocar a vírgula, né, para ficar a formatação de acordo com o que nós usamos aqui no Brasil. Fechou. Aqui quando eu salvei ele já formatou, né? Não gosto muito dessa formatação, mas tem gente que prefere assim, tá tudo certo. Tá? Desde que você se organize em relação a onde está o seu if, o seu else, tá tudo bem, tá? Então vamos lá testar. Esse daqui é usando o operador ternário. Deixa eu ir até o browser aqui. Esse daqui é o operador ternário. Aumento de preço. Então informe o preço do produto. Vamos colocar aqui, ele vale 100. O preço final será de 120, ou seja, a gente teve um aumento de R$20, equivalente a 20%. Então nota bem, né? Até 280, aumento de 20%, que era o que a gente fez aqui, né? Se fosse até 700, ou seja, não menor do que 280, mas também não maior do que 700, ou seja, entre 281, né, e 700, vamos botar aqui, pode ser até 700, né, já que é menor ou igual, né, então 805, por quê? Vamos calcular, né, a gente tem um aumento de 15%, tá, então vamos aos cálculos aqui. 700 vezes 15 barra 100. 700 vezes 15 dividido por 100. Vale 105. Este é o valor que nós temos de aumento. Tá? Então, mais 700. Então, vejam bem. O que a gente tem que fazer na programação é isso aqui. Ó, 700 mais. Abre parênteses. A gente preserva o valor original, né? E adiciona o aumento, que é 700 vezes 15 barra 100. Observem bem, a gente tem que fazer um acréscimo em cima do valor original. Então, a gente preserva ele e adiciona ele multiplicado por 15 dividido por 100. Ou seja, a gente descobre o 15%. 15% de 700. Feito isso, ele vai dar 805, que foi o valor que a gente chegou lá não, vou botar 700, né? Lá no alert também, tá ali 805, né? A outra condição era até 1.500, ou seja, até 1.500 era aproximadamente 10%. Então, se a gente colocar R$1.000 aqui, 10%, vai dar 1.100, né? E daí a última condição era se fosse acima de 1.500. Então, se a gente botar aqui 2.000, por exemplo, é um aumento de 5%, né? 2.000 aumento de 5%. Então, vou botar aqui 2.000, 5% vai dar 2.100. Né? R$100 equivale a 5% de 2.000. Certo? Então, aqui está uma forma de fazer o operador ternário. Tá? Perfeitamente possível de entender dessa forma, né? Tem uma mais resumida. Tá? Tem uma mais resumida. Se você fizer dessa forma aqui, já está ótimo. Já está ótimo. Mas a gente pode fazer uma bem simples, né? Bem simples. Então, seria mais ou menos assim. Já que é uma let lá em cima, né? Preço produto, condição ali, menor ou igual a 280. Então, preço produto é igual preço produto vezes 1.2. Lembrando que o ponto 2 equivale a 20%, né? Então, a gente preserva. Ó, vamos fazer o cálculo aqui novamente. Se for 20%, né, em cima de R$100, né, 20 de 100 dá 20% de 100 dá 20, né? Então, se nós fizermos 100 vezes 1.2, estaria R$120, né?
Então é esse mesmo cálculo que a gente quer que ocorra aqui. Se não, se o preço do produto não é menor que 280, menor ou igual, né? Mas é menor ou igual a 700, então o preço do produto é igual ao preço do produto, vezes 1.15, né? Diminui ali de 0.2 para 0.15, né? Equivalente aos 15%. Se não é menor ou igual a 700, mas é menor ou igual a 1.500, então o preço do produto é igual ao preço do produto vezes 1.1, que equivale, o ponto 1 equivale aos 10%. Se não, o preço do produto é igual ao preço do produto vezes 1.05, né? E daí o 0,5 equivale a 5%. Se a gente for fazer o cálculo lá na calculadora, né? 5%, 0,05, né? Daí, mais 100%, né? Dá 1,05, né? Então, pronto. Aqui a gente tem o nosso cálculo da porcentagem adicionando 5%, né? E aqui é a mesma coisa, né? Já que a gente usou a mesma variável, né? Mesma let aqui, então, preço do produto, tal, post fixed, formatar e o replace para substituir e colocar vírgula como separador decimal. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, então me avisem. Um abraço.